carta de Paulo aos Filipenses, o primeiro capítulo, os versículos 12 a 26. Filipenses, capítulo 1, versículos 12 até o de número 26, para a nossa meditação nesta noite. Antes da leitura, vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra está aberta. Fala aos nossos corações através dela. Abençoa as nossas vidas através da Tua palavra. Ensina-nos, Senhor, lições preciosas para nós que somos Teu povo. Derrama Teu Santo Espírito sobre nós, para que possamos compreender a mensagem reservada para cada um de nós nesta noite, gravá-la em nossas mentes e corações, para praticá-la em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Vou ler então a palavra de Deus que diz assim: Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e de outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Então, meus irmãos, aqui nós vemos Paulo escrevendo uma carta em prisão para a igreja de Filipos. E ele aqui está relatando a sua alegria, o seu regozijo, porque a sua prisão, ao contrário de desanimar os crentes, estava animando os crentes a pregar o Evangelho. E ele estava feliz por isso que havia pregação do Evangelho, estimulados pelo seu exemplo. E ele diz, afirma, que para ele o viver é Cristo
E é isso que nós vamos meditar nessa noite. Porque para todos nós, crentes, restaurados, resgatados pela graça de Deus, pelo Espírito Santo que agiu em nossas vidas, em nossos corações, nos convencendo dos nossos pecados, e pelo sangue de Jesus que nos justifica, temos que repetir juntos: para mim, o viver é Cristo. Repitam comigo: para mim, o viver é Cristo. Quando nós ouvimos relatos de pessoas famosas que se convertem, muitas vezes vem à nossa mente a imagem de um jovem radical que viveu no primeiro século e que passou por esse processo de conversão, de transformação. Por princípio e por formação, este jovem achava que a resposta para a vida estava na educação, no zelo e na religião. Então ele conheceu Jesus e toda a sua vida mudou. O radical perseguidor de cristãos que entrava nas casas daqueles crentes logo no princípio da igreja, lá em Jerusalém, entrava nas suas casas e os arrastava para prisões ou para execuções, viajava para buscar crentes cristãos onde estivessem, para levá-los presos, mudou radicalmente. E as pessoas que o conheceram antes, pessoalmente ou pela fama, não acreditavam que aquele entusiasmado pregador do Evangelho fora aquele fariseu fundamentalista de antes. Mais tarde, Paulo sentou-se na prisão e escreveu o versículo que nós vemos: porque para mim viver é Cristo. Muitas pessoas acham a conversão difícil de entender. E realmente isso acontece, porque muitas vezes essas pessoas não entendem o que é cristianismo. A razão é que o cristianismo não é um sistema. O cristianismo não é um método. O cristianismo não é uma religião mundial. O cristianismo, meus irmãos, é o próprio Senhor Jesus Cristo. O cristianismo está fundamentado exclusivamente nele, em Jesus Cristo. E o que o Paulo quis dizer quando disse: porque para mim o viver é Cristo? Nós vamos analisar agora 3 aspectos para explicarmos um pouco do que ele quis dizer. Primeiro ponto: Cristo é o começo da vida. Paulo afirmou que considerava como perda tudo o que ele teve antes do início de sua vida, desde o início de sua vida, até o momento em que ele aceitou a Cristo. A vida passada para ele não tinha mais sentido nenhum. Ele considerava tudo, o seu conhecimento, o seu zelo, o seu farisaísmo, ele considerava tudo como lixo. E ele diz assim, lá em Filipenses, nesse mesmo livro de Filipenses, carta a Filipenses, capítulo 3, versículo 8, ele diz: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Ou seja, depois de que ele conheceu a Cristo, o seu passado não tinha nenhum valor, porque começou uma nova vida. Sua vida começa depois do seu encontro com Cristo. Para Paulo, ele reconhece que realmente não estava vivendo
até conhecer Jesus. Paulo nasceu de novo. Paulo teve um novo nascimento, um novo começo e uma nova vida. Um começo com Cristo. Por isso, o viver com Cristo tem início em um novo nascimento. Foi isso que Jesus falou na noite que se encontrou com Nicodemos. É preciso nascer de novo. Todos nós, quando encontramos a Cristo Jesus, somos regenerados, ou seja, gerados outra vez. Nascemos outra vez e temos uma nova vida, completamente distinta daquela que tínhamos antes de nos entregarmos a Jesus, reconhecendo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Aí tem início a nossa vida. Porque a vida começa quando Jesus passa a ser parte da mesma, trazendo alegria, trazendo paz interior. Foi-se o pecado, foi-se a tristeza, e um novo brilho renasce a cada manhã. E a vida começa quando Jesus entra. Por isso, Cristo é o início da vida. Segundo ponto, Cristo é o propósito da nova vida. Enquanto estava na prisão, a principal preocupação de Paulo era como Cristo poderia ser honrado, como a causa de Cristo poderia ser promovida, estando ele ali preso. Muitas pessoas não têm motivo ou não têm propósito para viver. Alexandre, o grande general, depois de conquistar tudo que havia ao seu redor, ele chorou. Não tem mais nada para fazer, acabou o propósito da minha vida. Meu propósito era conquistar o mundo, conhecido, o que eu podia, eu já conquistei. E você, meu irmão, você, minha irmã, qual o propósito da sua vida? Qual o principal objetivo da sua vida hoje? Será que é muito difícil substituir o propósito atual que você tem na sua vida? Se esse propósito já não for, naturalmente, a causa de Cristo, se já for esse, não tem motivo para mudar, lógico. Se você já nasceu de novo, o propósito da sua vida deve ser honrar a Cristo, o seu Salvador. Seu propósito deve ser o mesmo de Paulo. A sua preocupação deve ser a mesma de Paulo, de fazer Cristo conhecido em todas as partes, por todas as pessoas, em cada lugar que você estiver. Com o seu exemplo, com a sua vida, com a sua palavra, com a pregação do Evangelho, para aqueles que ainda não conhecem Jesus e não tiveram oportunidade de nascer ainda. Porque estão mortos em seus delitos e pecados, porque vão continuar mortos em seus delitos e pecados, se não receberem Jesus como seu Senhor e Salvador. E a nós, como comissionados de Jesus, nos cabe esse papel de proclamar as boas novas de salvação. Esse deve ser o nosso propósito da nossa nova vida. Jesus nos deu nova vida para que nós tivéssemos um propósito de honrá-lo, de servi-lo e de glorificá-lo. Paulo não hesitou, perseguido, açoitado, ameaçado de morte. Logo no começo da sua conversão, ele teve que fugir de Damasco ali, pelo muro. Baixaram ele numa cesta para ele poder escapar e não ser morto. E agora ele está preso. Mas o seu propósito continua vivo. Prenderam o seu corpo, mas não a sua palavra, a sua boca, a sua pena. Que escrevia cartas, que proclamava o Evangelho, que recebia discípulos.
Qual é o propósito da sua vida hoje? Você realmente tem uma nova vida? Você realmente mudou a sua vida? Você realmente tem o propósito de honrar a Cristo, de pregar a Cristo em todos os momentos da sua vida? Primeiro passo, vida nova. Segundo passo, ter o propósito na vida. O propósito dessa nova vida é Cristo. Se você ainda não nasceu de novo, se você ainda não tem essa nova vida em Cristo, coloque como seu propósito de vida receber Jesus como seu Senhor, como seu Salvador e dar início a uma nova vida, uma vida para a eternidade, que só Ele, só Jesus Cristo pode te dar vida eterna. Assim como Saulo, um fariseu fanático e radical, se converteu e iniciou uma nova vida com propósito, você também pode fazer isso se ainda não fez. Você que já recebeu Jesus, deve colocar na sua mente, inculcar na sua mente que o propósito da sua vida é Cristo. E fazer Cristo conhecido. Terceiro ponto. Cristo é o fim da vida. Paulo disse: o morrer é ganho. O morrer é lucro. Quisera eu estar com Cristo agora na sua presença, porque, como ele mesmo diz, as coisas do céu não são para comparar com as coisas desta vida. Mas ele sabia que ainda tinha uma missão a fazer. Ele fala: mas ainda estarei convosco, encontrarei convosco de novo, porque ainda tenho uma missão a cumprir. No dia em que a minha missão for cumprida, Cristo vai me levar. Essa deve ser o nosso pensamento, que nós temos, todos nós, uma missão a cumprir. E temos que cumpri-la, porque Cristo é o fim da vida. Morrer é ganho. Na morte nós estaremos com Jesus. E Paulo sabia que a morte significaria vitória, e não derrota, e não fim, mas um começo da vida eterna, gloriosa, na presença de Jesus Cristo. Lá na sua segunda carta ao Timóteo, capítulo 4, versículos 6 e 8, Paulo diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Será que todos nós podemos dizer isso? Combati o bom combate, guardei a fé, estou combatendo o bom combate, tenho guardado a minha fé. Já agora a coroa de justiça me está guardada. Veja a certeza que Paulo tinha. A coroa da justiça me está guardada para todos aqueles que forem fiéis. Apocalipse 2:10, segunda parte do versículo, diz: ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Esta é a vida com Jesus. Aquele que tem a vida com Jesus. Aquele que seu propósito de vida é Jesus Cristo, estará na morte com Jesus Cristo, recebendo a coroa da vida. A coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. Maranata, vem Senhor Jesus. Mas até que o Senhor Jesus não venha,
nós temos que viver para Cristo. Nós temos que dizer: para mim, o viver é Cristo. Não há outro propósito para um crente. Não pode haver nenhum outro propósito para o crente do que afirmar: para mim, o viver é Cristo. Porque quando nascemos de novo em Cristo, iniciamos uma vida com um propósito que terá no seu fim a coroa da vida eterna. Para concluirmos, meus irmãos, Paulo encontrou resposta para a vida em Jesus. Ele afirma que para ele o viver é Cristo. E como é para ele, deve ser para todos os crentes. Para ele, Cristo significou o princípio da vida, o propósito da vida e o fim da vida. Cristo proporciona um novo nascimento. Cristo proporciona um novo começo de vida, uma nova vida. Ele dá um propósito para cada um daqueles que se convertem a Ele, um motivo real para cumprimentarmos o dia, cada dia com uma música, para louvarmos a cada manhã o nome do nosso Deus, que teve misericórdia de nós, nos tirou da morte, nos tirou da lama, nos colocou os pés sobre uma rocha e nos garante a vida eterna em Jesus Cristo. Ele nos dá uma nova coragem para enfrentarmos a morte. Quem é de Cristo não tem medo da morte. Quem é de Cristo sabe que a morte é um descanso, é um prêmio, é uma coroa. Só com Cristo no coração nós podemos ter essa paz, essa certeza, essa tranquilidade, mesmo em meio de tribulações, de angústia, de sofrimentos normais nessa peregrinação. A nossa mente estará voltada para o alto, para as coisas do alto, para cima, porque já não mais pertencemos a este mundo. Nós não pertencemos mais a este mundo, nós fazemos parte do reino de Deus. Nós somos o povo de Deus, a família de Deus. Ponha isso na sua mente. Alegre-se, alegre o seu coração. Você tem nova vida. Você tem vida eterna. Se você ainda não se entregou a Jesus, saiba que Jesus está à porta do seu coração e bate. Está batendo na porta do seu coração. Abra o seu coração. Deixe Jesus entrar. Deixe Jesus dar uma nova vida, um novo propósito para você. Então você poderá dizer, como Paulo e todos os outros que foram alcançados pela graça da conversão, para todos aqueles que receberam uma nova vida, para mim, o viver é Cristo. Se você pode dizer isso agora, repita comigo bem alto. Para mim, o viver é Cristo. Amém.